Esse é um dos filmes que eu mais estava ansioso para assistir esse ano, mesmo não sendo familiar com o trabalho do Paul Thomas Anderson, um filme que carrega muito a temática de revolução e tem como protagonista o Leonardo DiCaprio, com certeza ia chamar minha atenção. Um filme que, pelo que eu vi, numa semana foi muito bem recebido e aclamado e na outra semana ele virou o pior filme do mundo. Mas isso não surpreende porque acontece nas redes com basicamente todo filme novo que aparece. Enfim, um diretor renomado, um ator mais renomado ainda e uma temática digna do interesse de qualquer um. Será que isso é o suficiente para fazer esse filme bom? É sobre ele que a gente vai falar hoje. Uma batalha após a outra. Meu nome é Gabi, seja bem-vindo e já se inscreve no canal para não perder os vídeos e vamos falar desse filme. O filme começa sendo completamente interessante, trazendo a Perfídia como protagonista, uma mulher negra revolucionária e líder do grupo French 75. My name is Perfidia Beverly Hills and this is a declaration of war. We're here to right your wrongs, motherfucker. E ela tem como seu par romântico e revolucionário o Bob Ferguson, personagem do Leonardo DiCaprio. E que, apesar de fazer parte do grupo, do planejamento de operações e até mesmo fabricando bombas para as operações, ele é um personagem, ele é um revolucionário muito menos intenso do que a Perfídia. E isso é destacado pela família da própria. My child comes from a whole line of revolutionaries. And you look so lost. She's a runner. O filme coloca nessa primeira parte, mas principalmente focando isso na Perfídia, a revolução como algo caloroso, cheio de adrenalina, mas principalmente de tesão. Por que não? E o que nos leva aos tempos atuais na história do filme é quando a Perfídia se envolve com o mesmo general da cena inicial do filme que ela tinha subjugado. É a dominância sobre o inimigo se manifestando como desejo sexual e exemplificando bem o que eu acabei de descrever para vocês, sobre esse foco nela e como ela se comporta dentro da revolução. E esse envolvimento coloca ela numa posição contrária mais tarde, onde ela depende dele para viver, mas não só dele, também do sistema que ela lutava contra, assinando um acordo, entregando seus camaradas de revolução, abandonando a filha e seu homem e por fim sumindo sem deixar vestígios. E apesar dessas coisas que eu falei darem camadas e perfis de personagens interessantes para a trama, também é o que traz o filme para baixo para mim. O filme me causou o tempo todo que eu assisti uma sensação de é um filme bom, mas tem alguma coisa me incomodando aqui, tá ligado? E depois de queimar vários neurônios, eu acho que eu cheguei na minha resposta. O filme parece que é montado a partir daquela visão de nem direita nem esquerda, como se tivesse superior a essas questões e lados ou como se eles fossem completamente iguais em seus extremos. É o estereótipo da revolucionária armada que larga tudo pela revolução, até a própria filha, é o caso da Perfídia. You and your crumbling hell ego will never do this revolution like me. Fuck out of here. Do the revolution, baby. Go do it. É o revolucionário branco bundão que compartilha dos ideais e repete os bordões, mas no final escolhe ficar fumando maconha no conforto de casa. É o caso do Bob Ferguson. The rendezvous point for my daughter, right. Willa. If you can't answer what time is it, I cannot give you the rendezvous point. This is a key tenet of the rebellion. I'm surprised you can't name it. I don't know if you are who you say you are. Ou o direita militar que luta fortemente contra minorias e as suas questões, mas porque tem alguma coisa enrustida e frustrada dentro dele, que é o caso do general. Why is your shirt so tight? I'm not gay, if that's what you're saying. I didn't say that. I'm not a homosexual. I did not say that, but I see the lifts in your shoes. Oh, you are a smartass. E não, eu não tô falando que estereótipos assim não acontecem na vida real. Eu tô falando que o filme, propositalmente ou não, coloca seus personagens nessa situação de 8 ou 80 pra ficar superior a essas questões. E isso piora pra mim porque dentro do próprio filme você tem personagens que lidam com a revolução de uma forma muito mais equilibrada. Ao mesmo tempo que coloca revolucionários como egoístas e pessoas que quando a coisa aperta deduram seus companheiros, o filme tem o Carlos, que é o personagem do Benício Del Toro, que não abdica da sua vida pessoal pela revolução, mas que quando a coisa aperta é justamente o primeiro a agir pelo coletivo
e não pelo individual. E tudo isso com um charme, esperteza e carisma sem igual. O filme até mesmo apresenta um núcleo de freiras revolucionárias que abrigam a Willa, filha da perfídia, quando ela está sendo perseguida, mesmo tendo muito ódio pelo que sua mãe fez. E teria sido muito interessante ver como essas freiras lidam com essa questão da revolução e a questão da religiosidade delas ao mesmo tempo, mas isso não acontece no filme. Which makes you quite a risk around here. The daughter of a rat is a baby rat. Mas eu não acho que seja tudo ruim não, tá? Bem pelo contrário. O filme levanta questões muito interessantes que dialogam com questões bem atuais, principalmente quando você para pra pensar na ascensão da extrema-direita pelo mundo e não só pelos Estados Unidos. We planted a bomb at the Haymarket office of your re-election campaign. We warned you that abortion ban and you didn't want to fucking listen. So, for my sisters in need, we will strike. Sincerely yours, the Fitty at Beverly Hills, motherfucker. Traz um debate muito interessante sobre o quanto algumas formas de luta são eficientes se elas não se juntarem a outras formas. No caso do filme, uma revolução armada que não tentou se juntar a uma luta institucionalizada, e até mesmo um conflito entre personalidades diferentes dentro de um movimento revolucionário, como a perfídia sendo essa rebelde vaidosa e que faz a revolução como objetivo pessoal, quase que por uma escolha estética que combina com ela. E aí a gente tem o Bob Ferguson, que teve o seu tempo de luta e até mesmo é considerado um herói pelo French 75, mas que se tornou um rebelde bundão e apático. Repete os bordões, sabe o que acredita, mas não engaja em mais nenhuma luta de nenhuma forma. Sendo o protagonista, mas não sendo quem move a trama do filme. E isso combina completamente com o personagem. E aí temos a Willa, filha dos dois, e que traz esse elemento pirracento da adolescência de achar que tá à frente de tudo e todos, mas que tem inegavelmente a chama revolucionária dentro dela. E ela de verdade é um dos melhores pontos do filme pra mim. O filme também tem uma boa fotografia com cenas de ação e perseguição muito bem construídas, com uma trilha sonora quase que monopolizando o tempo de tela. A música nesse filme ela quase nunca para e exatamente por isso ela incomoda e estressa, no melhor sentido da palavra, porque é totalmente proposital pra te colocar dentro dessas situações que são estressantes. E a cena que melhor define isso pra mim é a perseguição no final, onde os carros viram os personagens do filme, fazendo a gente observar pelo ponto de vista de objetos inanimados como se eles tivessem vida, subindo e descendo na estrada, causando confusão e no final com um êxtase simplesmente sensacional. Beverly Hillbillies and Hooterville Junction. I don't know. Say it! Então, por fim, Uma Batalha Após a Outra definitivamente não é um filme ruim. Levanta temáticas, perguntas e retratos de personalidade interessantes que algumas vezes funcionam, mas muitas vezes ficam apenas extremamente caricatas. Alguns exageros realmente são bons e, por serem exageros, acabam se aproximando da realidade. Um dos exemplos disso pra mim é o núcleo dos supremacistas brancos filhas da puta. Tim, I'm gonna get right to it. There's an unconfirmed report that Colonel Stephen J. Lockjaw is the father of a mixed-race child. There's no real easy way to say this, but yeah, it's black. Mas na maior parte do tempo o filme rebaixa o debate que ele mesmo levanta por se colocar superior a essas questões, ou melhor, a esses lados e como eles lutam. Isso propositalmente ou não. Eu não sei se era essa a intenção do filme, do diretor, do Paul Thomas Anderson, quando ele escreveu e dirigiu o filme, mas é a sensação que passa pra mim. As atuações são muito boas, a Teyana Taylor é dona do filme enquanto ela aparece nele, DiCaprio faz esse papel do revolucionário meia-bomba perfeitamente, e mesmo com menos tempo de tela, a Chase Infinity me conquistou como Willa. E o mesmo vale pro Benício Del Toro como Carlos. Uma Batalha Após a Outra não vai ter o selo de absoluto
Absolute Cinema desse canal, mas também não vai ter o selo de Absolute Desgraça. Esse filme vai inaugurar um novo selo aqui das nossas reviews. Uma batalha após a outra tem o selo de Absolute Bacana desse canal. É bacana pelo que propõe, mas não trata como poderia na maior parte do tempo. É bom, mas poderia ser melhor, para resumir, né? É isso, você assistiu? O que você achou do filme? Me conta aí nos comentários, vamos conversar sobre. Se inscreve aqui para não perder os próximos vídeos do canal. Muito obrigado por assistir e a gente se vê no próximo. Tchau!